Então, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um tema muito atual e um tema de grande relevância na nossa doutrina, na nossa fé católica, porque é preciso abordar esse tema com mais profundidade. Nós não encontramos com facilidade na internet textos esclarecedores, não só sobre esse assunto, mas também sobre outras verdades referente à doutrina católica, referente à interpretação correta da Sagrada Escritura. E as informações limitadas são, digamos assim, abrem uma possibilidade diante do não aprofundamento da doutrina, de muitos questionamentos superficiais, né? De muitos argumentos que, ao mesmo tempo, não exploram em profundidade aquilo que se propõe debater ou apresentar, e acaba gerando mais dúvidas e mais divisões e mais interpretações equivocadas e, por que não dizer, mais distorções também, né? Veja bem, hoje eu vou passar a apresentar, nesse primeiro vídeo, a visão de Dom Estevão Bittencourt sobre o tema imagens sagradas. Ele publicou no ano de 1983, na sua revista Pergunte e Responderemos, aqui eu tenho o número 270, na página 412, ele fez uma reflexão sobre esse tema. É lícito o uso das imagens sagradas? Então você há de convir que é um tema atual e a razão, uma das acusações principais, né, do protestantismo contra o catolicismo, referente a esse assunto, né, questão das imagens sagradas. Mas é preciso realmente conhecermos aquilo que está na Sagrada Escritura quanto a esse tema, e é preciso entender a doutrina católica, como é que ela entende, como é que ela lê e interpreta, né? A Igreja Católica, como ela interpreta a Sagrada Escritura referente a esse assunto, tá? Já é uma oportunidade aqui para abrir um parêntese e falar o seguinte: a Igreja Católica, ela, ao longo de sua história, esses mais de 2000 anos, ela foi aquela que fez a seleção dos livros que compõem a Bíblia hoje, né? Inclusive dos livros da Bíblia protestante. A Igreja Católica foi quem disse: olha, este evangelho é inspirado por Deus, este outro não é. Hoje é de conhecimento de algumas pessoas que se aprofundam um pouco, vão encontrar, né, os evangelhos apócrifos, vários livros intitulados evangelhos, né, Evangelho segundo Maria Madalena, Evangelho segundo Judas, e assim vai, uma série de evangelhos que foram publicados, né, hoje são publicados mais a título de documento, de conhecimento histórico, mas não é atribuído a esses livros verdades de fé, ou seja, não são tidos como palavra de Deus, não formam o cânon da Bíblia. Tá, mas quem foi que determinou que esses livros não participassem da lista dos livros que estão na Bíblia? Foi a Igreja. E é preciso entender que houve derramamento de sangue, muita briga, muita confusão para que hoje tenhamos a nossa Bíblia com a quantidade de livros que existem. É preciso estudar. A Bíblia, ela é um livro que contém a palavra de Deus, mas ela própria tem uma história. E as pessoas não procuram conhecer
a história da Bíblia. As pessoas procuram conhecer a história que ela conta, mas não a história sobre ela. E se você for se debruçar na história da Bíblia, você vai entender o quanto foi difícil, mas ao mesmo tempo o quanto foi belo, né? Quanto foi bela a divisão que Deus, por meio dos seus apóstolos, por meio dos grandes escritores, dos sagrados escritores, Deus quis que aquilo fosse determinado como palavra de Deus, porque foi de autoria do Espírito Santo. E aquilo que não faz parte da inspiração divina, a igreja teve e tem a obrigação de falar que não faz parte, que não pertence ao contexto da mensagem que Deus quis transmitir ao seu povo. Tá? Então, fechando o parênteses, esse tema que Dom Estevão Bittencourt nos apresenta, ele é, como falei, de muita importância, de grande relevância. Então vamos diretamente ao texto de Dom Estevão. Ele faz a seguinte pergunta: é lícito o uso das imagens sagradas? Bom, diz Dom Estevão, em síntese, a proibição de confeccionar imagens contida no Antigo Testamento era devida às circunstâncias contingentes da história do povo de Deus. Então, havia circunstâncias diversas que o povo de Deus estava enfrentando nesse momento da história, tá? Veja bem, cercado de nações idólatras, Israel tendia ao culto pagão das imagens e a concepções de índole mágica que as imagens poderiam fomentar. Então veja que os povos que habitavam ao redor do povo de Deus, do povo de Israel, eles utilizavam as imagens com uma visão totalmente diferente, com um sentido totalmente diferente do que a igreja hoje se utiliza. As concepções eram o quê? De índole mágica. Você encontrava rituais, são objetos de diversas formas, né? Objetos com corpo de homem, cabeça de animal, e tinha sacrifício de pessoas, né? As pessoas eram presas, os prisioneiros de guerra, e eram sacrificadas para esses ídolos, para essas imagens, entendeu? Então isso, obviamente, era algo que Deus condenava. Então, de resto, já mesmo no Antigo Testamento, o próprio Deus prescreveu a confecção de imagens como querubins, serpente de bronze, leões do palácio de Salomão, etc. Então perceba que há uma proibição da parte de Deus quando a intenção do povo de Israel era imitar os povos idólatras que viviam ao seu redor. E ao mesmo tempo você vê que o próprio Deus, no Antigo Testamento, ele prescreve a confecção de imagens. Então daqui podemos tirar uma conclusão, né, com base no que Dom Estevão está apresentando. A finalidade do uso das imagens, inclusive na visão do próprio Deus, a finalidade é o que vai determinar a aceitação e até a orientação de Deus a fazê-las ou a condenação, né, da parte de Deus para os povos que se utilizam dessas imagens com finalidades que não agrada ao próprio Deus. Aqui você vê claramente duas situações opostas, onde Deus, que não vai se contradizer, ele está proibindo quando o intento é ofendê-lo com o objetivo que é sacrificar vidas humanas, que é adoração a deuses estranhos praticado pelos povos que viviam ao redor do povo de Israel. E quando esses instrumentos são feitos por ordem do próprio Deus, vemos que a finalidade é completamente outra.
A finalidade é exaltar o próprio Deus. E veremos mais à frente outros pontos que Dom Estevão nos coloca. Bem, o mistério da encarnação do Filho de Deus mostrou aos homens uma face visível de Deus. Isso é muito importante. Uma face visível de Deus, que, além do mais, se quis servir de numerosos elementos sensíveis, imagens, palavras, cenas históricas, para comunicar a boa nova. Então veja que o próprio Jesus, ao se utilizar de parábolas, que são nada mais, nada menos que imagens contadas, uma história, são cenas que retratam uma realidade maior, você vê que aqui, conforme a pedagogia de Deus, já estamos em um momento em que a humanidade está num nível de evolução onde o próprio Filho de Deus já se utiliza desse tipo de linguagem, desse recurso, e os ouvintes já têm condições de entender a mensagem, entender a Boa Nova. A Boa Nova ela é explicada por meio de parábolas, ou seja, são imagens, histórias que são contadas que refletem uma história maior. É esse o significado da imagem dentro da perspectiva de Deus. Continua Dom Estevão. Os cristãos foram então compreendendo que, segundo a pedagogia divina, deveriam passar da contemplação do visível ao invisível. As imagens, principalmente as que reproduziam personagens e cenas da história sagrada, tornam-se a Bíblia dos iletrados ou analfabetos. Então vejam só, quando Jesus nos comunica a história do filho pródigo, ele utiliza-se de um recurso muito comum no seu tempo, que era a comparação de um personagem da história que ele está narrando com o conteúdo principal. O filho pródigo representa quem? Todos nós que abandonamos a Deus, queremos viver a vida do nosso jeito, com os nossos padrões, sem depender de Deus. E esse sair de casa é justamente isso. Você quer andar com as suas próprias pernas. O pai que recebe o filho, aquele personagem retratado em muitas telas, o pai que recebe o filho representa quem? Deus que acolhe aquele cristão que está arrependido do seu pecado. Então, voltar para casa é justamente o retorno para a dependência de Deus Pai. Veja que essa comparação, essa finalidade da parábola é exatamente a mesma finalidade das imagens sagradas. Por quê? Como ele coloca aqui, olha, a contemplação do visível que leva ao invisível. Quando você olha uma bela imagem que representa uma pessoa que soube viver aqui na terra a palavra de Deus, você é levado a meditar sobre o poder e a verdade de Deus sobre a humanidade. O poder transformador de Deus sobre a humanidade, porque assim como Deus transformou um homem ou uma mulher, e esse homem e essa mulher vivem, mas já não são eles que vivem, é o Cristo que está vivendo nas suas ações, nas suas palavras. Essa pessoa, ela passa a ser o quê? A mensagem viva de Deus aqui sobre esta terra. E você ter uma foto, ter uma imagem dessa pessoa, você está realmente colocando uma finalidade que Deus já havia orientado desde o Antigo Testamento. E principalmente no Novo, quando o próprio Deus vem e manifesta-se, ganha um rosto. Daí nós temos o quê? Um Deus visível que anda nesta terra, andou nesta terra, e este Deus visível revela
o poder do Deus invisível, que está nele. E o Espírito Santo hoje vai conduzindo a igreja por meio dos seus mártires, por meio dos seus profetas, por meio daqueles que ainda hoje vivem a radicalidade da palavra de Deus. Então perceba como é importante você ver pequenos sinais da presença de Deus nesta terra. Então a imagem, o papel da imagem sagrada é justamente trazer esse sagrado no dia a dia das pessoas. Não podemos confundir com a utilização de imagens para fabricação de ídolos e para sacrifícios, como nos povos astecas, como nos povos que viviam ao lado de Israel, em tantos momentos da história. Mas é como ela diz aqui, olha, essa parte aqui do texto de Dom Estevão, ele diz que a Bíblia, ela é, digamos aqui, a imagem, melhor dizendo, a imagem sagrada, torna-se a Bíblia dos iletrados ou analfabetos. Isso aqui é uma expressão muito feliz que ele utilizou para representar, para tentar comunicar a importância das imagens ao longo da história, né? Continuando, então temos aqui, olha, não raro levantam-se objeções contra o uso católico de confeccionar imagens sagradas, visto que estas parecem proibidas pela lei de Deus. Com efeito, diz o livro do Êxodo. Então, quais são os pontos, né? Quais os textos que os protestantes, principalmente, trazem como argumento para essa interpretação que não é, digamos, a interpretação fidedigna da palavra de Deus, pois ela é descontextualizada, né? Não coloca-se o texto no contexto para que seja de fato entendido como deve ser entendido. Bem, o livro do Êxodo fala isso aqui: não farás para ti imagens esculpidas, nem qualquer imagem do que existe no alto dos céus, ou do que existe embaixo, na terra, ou do que existe nas águas, por debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Bem, a doutrina bíblica. Distinguiremos duas etapas, como já falei no início. A mensagem do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos o quê? O Senhor vedou aos israelitas a confecção de imagens, estátuas, etc., visto que na antiguidade pré-cristã facilmente se atribuía a esses artefatos um caráter religioso. Eram considerados pelos pagãos como símbolos em que a divindade estava presente, ou como a divindade mesmo. Então vejam como os pagãos entendiam as imagens. Eram símbolos em que a divindade estava presente, ou como a própria divindade ali na frente deles. Eles não entendiam como uma representação, um sinal, ainda que da divindade deles, as imagens eram a própria divindade, e não uma seta que aponta para a divindade deles. Até nisso era confuso dentro daquele contexto da época. Dada essa mentalidade dos povos vizinhos de Israel, o uso de imagens acarretava perigo para a fé monoteísta dos hebreus. Vejam bem, acarretava perigo para a fé monoteísta dos hebreus, né? Que as poderiam ter na mesma conta em que as tinham os idólatras, coisa que de fato se dava quando os israelitas transgrediam o preceito do Êxodo. Então, isso está relatado em 2 Reis,
capítulo 18, versículo 4, Ezequiel, capítulo 8, versículo de 3 a 8. Essa situação, esse risco aqui e essa cautela da parte de Deus está relatado aqui nessas passagens. Então, justamente para evitar a confecção de imagens, o Senhor não tomava forma em nenhuma figura quando falava a Israel. Apenas fazia notar que a sua presença por meio de raios e trovões, etc. Então, ele apenas fazia notar a sua presença, melhor dizendo, por meio de raios e trovões. Então, vejam só, nós temos a passagem, né, a figura da sarça ardente. Ali, Deus fala a Moisés, Deus se manifesta por meio de raios, de trovões, mas não há uma representação específica de Deus. Entende? Então, no Antigo Testamento, essa é a característica do Senhor, não se mostrar. Ele não se mostra no Novo Testamento. Ele dá sinais do seu poder, da sua presença, por meio de fenômenos da natureza. E aqui, nesses trechos citados, Deus ele cuida do povo, ele tem uma cautela para com o povo, para que não se deixe influenciar por imagens de deuses estranhos que, na verdade, distorcem e iriam fazer com que o povo de Israel se desvirtuasse. Ou seja, a fé do povo hebreu é uma fé monoteísta em um único Deus. E a fé dos povos ao redor do povo hebreu era uma fé politeísta. E nesse contexto, cada Deus tinha a sua imagem. E a sua imagem era o próprio Deus daquele povo. É lógico que as proibições, o cuidado do Deus de Israel está repleto. Né? Temos uma série de passagens no Antigo Testamento que refletem esse cuidado do Senhor para com o seu povo. Mas, continuando, desta maneira, subtraía ao seu povo qualquer ponto de apoio para fabricar alguma representação de Deus. O próprio Javé se dignou revelar o motivo da proibição no texto de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15, paralelo a Êxodo 24 seguintes. Diz ele: estai atentos, já que não vistes forma nenhuma no dia em que Javé no Horebe vos falou em meio ao fogo. Não prevariqueis e não façais imagem esculpida a representar o que quer que seja. Entende? Então, pelo fato de Deus não se manifestar visivelmente ao povo, ele diz: estai atentos a não fazerem representações daquilo que nunca vistes, né? Ou seja, repetindo aqui, já que não vistes forma nenhuma no dia em que Javé, no Horebe, vos falou, então Deus falou, mas não se apresentou em meio ao fogo. Consequentemente, não prevariqueis e não façais imagem esculpida, a representar o que quer que seja. Veja o cuidado de Deus. Eu não me manifestei a vocês, logo não façais imagem nenhuma. Continuando. Os profetas foram assaz veementes na rejeição das imagens, visto que, de fato, Israel tendia à idolatria. Tenham-se em vista os textos de Isaías 40, versículo 18, 44, de 9 a 20, Jeremias 10, de 2 a 5. Então, os livros proféticos estão repletos de proibições das imagens, porque seguem essa orientação de Javé, do Deus Todo-Poderoso.
É justamente esse cuidado, esse zelo que o Senhor tem pelo seu povo. As razões remotas que levavam os antigos a adorar imagens eram muitas vezes de ordem mágica. Vejam só. Com efeito, julgavam os povos primitivos que a imagem participava da essência do indivíduo representado. Isso aqui é a explicação para muito do que está embasado nas proibições do Antigo Testamento. Olha, a imagem participava da essência do indivíduo representado. A imagem era consubstancial, ou seja, fazia parte da mesma substância do indivíduo representado. Ou mesmo a imagem era o próprio indivíduo. Vejam só, se Deus é aquele único Deus que o povo hebreu seguia, ora, como é que você vai conciliar uma imagem que represente um Deus tão poderoso e ainda mais, como é que você vai representar em uma imagem onde a substância, ser consubstancial a Deus, um objeto? É lógico que isso aqui era um absurdo para que Deus aceitasse essa prática de seu povo. Por quê? Admitir que a imagem era consubstancial ao indivíduo, mesmo sendo um Deus falso, você já percebe que a imagem não tinha o papel que tem hoje. Ela não representava aquele Deus falso. Ela era o próprio Deus falso. Trazendo para a nossa fé monoteísta, como é que uma imagem pode ser Deus verdadeiro? Se já é um absurdo pensar que ela é um Deus falso. Isso era o que Deus quis e quer zelar pelo seu povo. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Continuando. Em consequência, quem conseguisse fazer a imagem de um Deus, capturava esse Deus ou exercia poder e domínio sobre ele. Encerrava a força da divindade dentro do respectivo artefato. Imagine nós podemos encerrar a força de Deus em uma imagem? Olha o absurdo. Poderia então dispor da ação poderosa da divindade. Olha, as pessoas daquela época poderiam ter acesso à ação poderosa daquele Deus falso, daquela divindade. Aqueles que praticavam a idolatria, condenada por Deus. Por esses motivos que Dom Estevão, melhor dizendo, está aqui apresentando. Este fundo de cena, esse contexto, incompatível com a noção elevada e pura de Deus na revelação bíblica, explica adequadamente a proibição do uso de imagens no Antigo Testamento. Ok? Então, olha só. Todo esse contexto, toda essa compreensão que é incompatível com a noção elevada e pura de Deus. Isso está revelado na Sagrada Escritura de capa a capa. Explica adequadamente a proibição do uso de imagens no Antigo Testamento. Como se vê, a proibição de imagens no Antigo Testamento não implicava oposição entre o visível e o invisível, tá? Entre o material e o espiritual. Nem pretendia incutir um culto espiritualizado dirigido diretamente ao invisível. Esse era o fundamento da proibição de imagens no Antigo Testamento. Muito diverso era o sentido dessa proibição. Ela se prendia ao conceito mesmo de Javé e devia incutir que o Senhor era diferente dos deuses dos outros povos.
Estes podiam ser representados e fixados em determinado lugar, porque eram ficções dos homens. Ao contrário, Javé se manifestava livre e soberanamente, onde e quando queria, infinitamente acima das forças e dos seres sensíveis, pois ele é o Criador de todos. Não obstante, em certos casos, tomadas as cautelas contra o perigo de idolatria, o Senhor não somente permitiu, mas até mandou que se confeccionassem imagens sagradas, a fim de elevar a piedade de Israel. Veja agora a finalidade. Qual é a finalidade da imagem? Eu vou ler novamente. Não obstante, em certos casos, tomadas as cautelas contra o perigo da idolatria, o Senhor não somente permitiu, mas até mandou que se confeccionassem imagens sagradas. Por que Deus iria mandar confeccionar algo que ele teve tanta cautela, tanto zelo pelo seu povo, para que não caísse nesse erro de finalidade? É justamente porque o Senhor, conhecedor supremo do coração do seu povo, via que, ao mesmo tempo, o povo, dentro de um contexto adverso de idolatria, Deus estava já trabalhando no seu povo a correta finalidade do uso das imagens como um instrumento que leve o povo a recordar sempre do poder de Deus durante toda a sua marcha, toda a sua trajetória. De que forma? Elevando a piedade de Israel. Vejam só. Foi, por exemplo, o que se deu na fabricação da Arca da Aliança. Por ordem explícita de Javé, Moisés colocou 2 querubins de ouro sobre o propiciatório da arca, tendo as asas voltadas para o alto e as faces dirigidas para a placa sagrada de metal. Era pelo próprio propiciatório, assim configurado, que Javé falava ao seu povo. Isso está em Êxodo 25, 17 a 22. Então, Deus falava ali, ele falava do ponto onde tínhamos ali 2 imagens, né, dos querubins. Veja só, Deus falou na sarça ardente, né, é um espinheiro que fica ali pegando fogo sem se consumir. Deus falou no batismo de Jesus, através de trovões, relâmpagos: este é meu filho amado. E agora Deus vai falar ao povo entre os 2 querubins. Veja a finalidade. Imagine se Deus iria falar entre 2 imagens que levasse o povo à idolatria. Nós não conseguimos conceber isso. A fala de Deus, Deus falando ao povo entre 2 imagens. Porque agora essas imagens estão contribuindo para a contemplação do próprio Deus. Elas não estão sendo instrumentos de pecado, de escândalo para Deus. Então, a finalidade é o divisor de águas entre a doutrina protestante e a doutrina católica, que explica a doutrina católica e que coloca aí um questionamento para as interpretações diversas da doutrina, que a doutrina protestante dá a esse assunto. Vejam só, continuando. Em vista disto, a Bíblia costuma dizer que Javé está assentado sobre querubins. Olha a expressão que a Bíblia traz.
1 Samuel 4:4, 2 Samuel 6:2, 2 Reis 19:15, Salmo 79, versículo 2, 98, versículo 1. Em todas essas passagens você vê Javé está assentado sobre querubins. E o que são querubins? São imagens. Perfeito? Compreende? Então, continuando. No templo construído por Salomão, diz o texto sagrado que foram confeccionados querubins de madeira preciosa para ficar junto à arca da aliança. E mais, as paredes do templo foram todas revestidas de imagens de querubins. Tais obras se fizeram, sem dúvida, com a ordem ou a aprovação do próprio Deus, que, já no deserto, comunicara a Bezaleel o seu espírito de sabedoria, inteligência e ciência, para realizar toda espécie de obras, para conceber e executar projetos de obras em ouro, prata e bronze, assim como para talhar a madeira. Isso está em Êxodo 31, capítulo 31, versículo de 1 a 5. Então, vê-se assim com que apreço Deus considerava as esculturas de seu templo, já mesmo no regime do Antigo Testamento. Durante a travessia do deserto, o povo de Israel foi acometido por serpentes, cuja mordedura fez perecer muita gente. Foi então que o Senhor Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e a colocasse sobre uma haste. Todo aquele que, mordido, a contemplasse, seria salvo. Então, aqui, Números 21, de 4 a 9. A serpente de bronze. Olhando para aquela serpente, o povo seria curado, seria salvo. Isso nos leva a perceber determinadas comparações, que ainda que o texto sagrado não autorize fazer essa comparação de forma explícita, mas a serpente de bronze, olhar para essa imagem, nos faz recordar o quê? Quando olhamos para o Cristo crucificado, quem é o Cristo crucificado? É aquele que vai salvar a humanidade. Veja que a imagem, a figura representativa, a alusão é permanente na Sagrada Escritura. Lógico, aqui o texto não nos autoriza a fazer essa comparação de forma explícita, a serpente de bronze com o Cristo na cruz, mas veja as condições e a finalidade. Salvação. Aqui é a salvação daqueles que foram mordidos pelas serpentes, né? Quais são as serpentes que nos mordem hoje? Quais são as tentações que o mal, a serpente, que é representada, o Lúcifer é representado pela serpente. Quais são as, que eu posso dizer aqui, as mordeduras de hoje? E quem nos salva? Percebe a comparação? Percebe as imagens que estão contidas implicitamente na Sagrada Escritura? Continuando. O mar de bronze ou reservatório de água lustral colocado à entrada do palácio de Salomão era sustentado por 12 bois de metal, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Isso está em 1 Reis, capítulo 7, de 23 a 26. Havia também entre os ornamentos do palácio régio de Salomão figuras de leões, touros e querubins. Estes textos
dão a ver que a proibição de confeccionar imagens não era absoluta no Antigo Testamento, mas condicionada por circunstâncias em que vivia o povo de Israel. A própria tradição de Israel foi aos poucos interpretando com certa flexibilidade a proibição do Decálogo. Tenham-se em vista, por exemplo, certas sinagogas da Palestina do século III depois de Cristo, onde se encontraram afrescos e figuras humanas. Seja citada também a sinagoga de Dura Europos, à margem do rio Eufrates, na qual estavam representados Moisés diante da sarça ardente, o sacrifício de Arão, a saída do Egito, a visão de Ezequiel. Então, meus irmãos, é isso. Nesse primeiro vídeo, o propósito foi trazer um pouco de reflexão sobre o pensamento de Dom Estevão Bittencourt referente a esse tema. Ele abordou aqui as principais passagens do Antigo Testamento e no próximo vídeo, na parte 2, iremos ver como interpretar as sagradas imagens, a utilização das sagradas imagens na perspectiva do Novo Testamento, onde Deus agora assume um rosto, Deus se mostra à humanidade visivelmente. Amém? Então, até o próximo vídeo. Compartilhem este canal com seus amigos e ajudem a divulgar um pouco mais, de forma mais profunda, a nossa doutrina, a nossa fé e as verdades das Sagradas Escrituras. Amém? Até mais.